Você está prestes a ouvir um som que já virou trilha sonora de destruição silenciosa. Din, din, din! O tilintar das moedas digitais, a risadinha do mascote, a explosão de cores na tela do celular. Pode parecer só mais um joguinho, mas ele é muito mais do que isso. Por trás daquele tigre sorridente, existe um sistema altamente viciante, agressivamente promovido e perigosamente camuflado. Estamos falando de um fenômeno que saiu das sombras da internet e invadiu a vida de milhões de brasileiros, principalmente os mais vulneráveis. O nome? Tigrinho, um jogo que, mesmo fora da loja oficial de aplicativos, conquistou uma legião de seguidores, trouxe promessas de riqueza instantânea e está devastando famílias inteiras com a mesma facilidade com que distribui bônus. Mas quem está por trás disso tudo? Como ele se espalhou tão rápido? E por que ninguém parece conseguir pará-lo? Prepare-se, porque nos próximos minutos você vai mergulhar nos bastidores sombrios de uma verdadeira epidemia digital. Um jogo que parece inofensivo, mas que se alimenta da esperança, do desespero e da ilusão. Esse é o início do nosso dossiê. E quando terminar este vídeo, talvez você nunca mais olhe para aquele ícone do tigrinho do mesmo jeito. A história começa de forma sorrateira. Um link, uma mensagem no grupo da família, um vídeo rápido de 15 segundos com um influenciador digital dizendo: "Joguei R$10 e ganhei 400. Vem pro tigrinho." Parece absurdo, mas é real. Foi assim que o tigrinho começou a ganhar força. Não por anúncios pagos na TV ou campanhas oficiais, mas por onde dói mais, pelas redes sociais e pela boca de quem você confia. A origem misteriosa, o tigrinho, não nasceu de uma grande desenvolvedora de jogos. Não tem histórico na Play Store, não tem ficha pública no Google. Ele apareceu do nada, hospedado em sites alternativos, com uma aparência infantil, trilha sonora viciante e um modelo de jogo que simula os antigos caça-níqueis de cassino. Os jogadores não baixavam por meios tradicionais e talvez nem percebessem que estavam instalando um APK de origem desconhecida, sujeito a capturar dados, forçar permissões e até abrir portas para fraudes bancárias. Mas ninguém se importava. Afinal, ele prometia lucro fácil. O tigrinho não é apenas um jogo. Ele é uma porta de entrada para uma estrutura maior, muito mais organizada e perigosa do que aparenta. A febre. Grupos de Telegram começam a pipocar com nomes como Lucros com o Tigre, 1000 por dia e Estratégia Tigrinho. Maioria deles com algo em comum. Mentores, influenciadores, ensinando a ganhar dinheiro, prometendo acesso a salas VIP, estratégias infalíveis e até robôs que jogam por você. Essas comunidades rapidamente atraíram donas de casa, jovens desempregados, aposentados e até estudantes. E por quê? Porque o marketing era emocional, direto, agressivo. Você está pobre porque quer. Olha o que o tigrinho fez por mim. Era uma fórmula infalível. Juntar desespero, promessas de dinheiro rápido, gamificação e uma estética fofa. Como se fosse um Candy Crush do dinheiro. Mas havia um detalhe que ninguém percebia. O jogo nunca esteve do lado do jogador. Como funciona o jogo? Na prática, o tigrinho funciona como um cassino disfarçado de joguinho infantil. O jogador coloca dinheiro real para comprar moedas. Essas moedas são usadas para girar máquinas, que por vezes geram pequenas vitórias, só o suficiente para manter a pessoa jogando. A lógica é a mesma das casas de apostas profissionais: dar pequenas migalhas para manter a sensação de controle. Mas aqui, o diferencial é outro. O acesso é mais fácil, o ambiente é mais fofo
e os gatilhos são cuidadosamente programados para prender o jogador. Tudo é gamificado. Você sobe de nível, ganha bônus por tempo online, recebe mensagens como "Você está quase lá" ou "Faltam poucos pontos para ganhar". É o tipo de loop mental que não dá descanso, nem pausa. E, se você sair, vai receber uma notificação com o avatar do tigrinho dizendo: "Você vai me deixar sozinho?" Sim, o tigrinho é um personagem carismático, alegre e cruelmente eficaz em manter o jogador ali dentro. O crescimento no Brasil em 2023, o tigrinho explodiu. Estimativas não oficiais apontam que mais de 5 milhões de brasileiros chegaram a instalar o APK, a maioria perdeu dinheiro. Muitos perderam o que não tinham. Casos começaram a surgir em reportagens locais. Mães que venderam eletrodomésticos para continuar jogando. Jovens que fizeram empréstimos. Aposentados que gastaram toda a aposentadoria em promessas de multiplicação. Tudo isso por um joguinho com um tigre que sorri, enquanto esvazia sua conta. No próximo capítulo, vamos abrir as portas do que chamamos de cassino invisível. Você vai descobrir quem são os operadores desse sistema, por onde corre o dinheiro e por que é tão difícil derrubar esse império. Imagine um cassino funcionando a todo vapor, com luzes piscando, moedas caindo, jogadores tensos nas máquinas. Só que você não vê esse cassino. Não porque ele não existe, mas porque ele está dentro do seu bolso. Bem-vindo ao submundo digital, onde o tigrinho reina absoluto. Um cassino sem fachada, sem licença, sem limites. Mas com um lucro que faria Las Vegas parecer amadora. Neste capítulo, vamos levantar o tapete e revelar quem ganha de verdade com o jogo, como essa máquina foi montada e por que derrubá-las é quase impossível. O império fora da lei primeiro, uma informação chocante. O tigrinho não é legalizado no Brasil, nem como aplicativo de jogo, nem como plataforma de apostas. Ele não está nas lojas oficiais, porque violaria as políticas de conteúdo da Google e da Apple. Mas isso nunca impediu sua disseminação. O acesso é feito via links em sites obscuros, páginas de redes sociais, grupos de WhatsApp e Telegram, canais onde o rastro é mais difícil de rastrear. E por trás desses links há uma estrutura organizada, internacional e extremamente lucrativa. Investigadores cibernéticos apontam que muitas dessas plataformas são operadas de países como Curaçao, Filipinas e Chipre, locais onde as leis de apostas online são mais flexíveis ou simplesmente negligentes. As empresas controladoras registram os domínios em servidores anônimos, usam criptoativos para movimentar dinheiro e contratam influenciadores locais para espalhar o produto com aparência nacional. O resultado? Um cassino fantasma operando livremente dentro de milhares de lares brasileiros. Lucros bilionários. Estima-se que, só em 2023, o tigrinho movimentou mais de 2 bilhões no Brasil. E essa é uma estimativa conservadora. Grande parte desse dinheiro entra via Pix, cartão de crédito ou boletos bancários falsos. A lógica é simples. Você deposita 50 reais, recebe moedas dentro do jogo, gira a máquina, ganha 20 reais, volta a jogar. Perde 70 reais, faz mais um depósito. O sistema é feito para você perder lentamente, para te dar pequenos ganhos apenas para manter a esperança. É como uma isca digital constante. Você não percebe que está sendo devorado, porque o jogo nunca te dá uma mordida fatal. Só uma sequência de arranhões diários. E o dinheiro vai para onde? Aqui está o segredo mais bem guardado do tigrinho. A estrutura financeira por trás do jogo é descentralizada, distribuída e ofuscada. O jogador brasileiro acha que está jogando um joguinho nacional, mas na verdade
Os lucros vão direto para carteiras de criptomoedas no exterior. Quem opera esse sistema usa laranjas, empresas de fachada e até hospedagens em nuvens privadas para esconder o rastro do dinheiro. Pior, muitos influenciadores que promovem o jogo ganham comissões de cada depósito feito pelos seus seguidores. É como um esquema de afiliados, mas com apostas, perdas e destruição. A zona cinzenta da lei, mas se tudo isso é tão escandaloso, por que ninguém foi preso? Por que o jogo continua circulando livremente? A resposta está numa palavra: jurisdição. Como o jogo é hospedado fora do país e o dinheiro sai diretamente para contas internacionais, fica difícil enquadrar a prática em crimes diretos. Além disso, muitos usuários jogam de forma voluntária, o que tira a caracterização de estelionato clássico. E como o aplicativo não está nas lojas oficiais, as autoridades alegam dificuldade para rastrear os desenvolvedores. Enquanto isso, o número de vítimas só cresce. E os verdadeiros donos do cassino continuam intocáveis. Por trás de IPs mascarados, empresas em paraísos fiscais e uma avalanche de lucros diários, uma rede que se multiplica aí o mais perigoso. O Tigrinho não é o único. Existem versões do jogo com nomes como Fortune, Tiger, Lucky Cat, Leãozinho e até variações com personagens infantis. É um império replicável, barato, viciante. Qualquer um com o conhecimento técnico pode montar seu próprio cassino invisível e lucrar com a miséria alheia. É como um vírus digital, mutante, estrategicamente adaptável e cada vez mais difícil de conter. Você já ouviu o som de moedas caindo dentro do tigrinho? A roleta girando com cores vibrantes, o rugido do tigre comemorando uma vitória que mal paga o valor da última aposta? Esse não é um simples joguinho. É um laboratório de manipulação psicológica, projetado para viciar, programado para iludir e estruturado para explorar o que há de mais frágil no comportamento humano. Neste capítulo, você vai entender como o tigrinho se infiltra no cérebro de quem joga, cria um ciclo de dopamina constante e transforma até as perdas em esperança. Prepare-se. A partir de agora, o inimigo não está só no aplicativo, está dentro da mente. A dopamina do gatilho A. Cada vez que você gira a roleta no tigrinho, o seu cérebro libera dopamina, o famoso hormônio do prazer. O mesmo que é ativado quando você recebe um elogio, come algo gostoso ou é notificado de uma curtida nas redes sociais. Mas, no tigrinho, esse sistema foi turbinado ao extremo. As luzes vibrantes, os efeitos sonoros, as recompensas visuais, tudo foi pensado para estimular o cérebro de forma constante, criando um vício comportamental muito semelhante ao das máquinas caça-níqueis físicas. A cada quase vitória, seu cérebro interpreta como se estivesse muito perto do prêmio. Isso é chamado de recompensa intermitente, o mesmo mecanismo usado em cassinos reais. Você ganha de vez em quando, mas perde muito mais. E mesmo assim, continua jogando. O loop da ilusão tigrinho não é um jogo de habilidade. Não importa se você é bom ou ruim. Você não tem controle, mas o aplicativo te faz acreditar que tem. Com frases como, dessa vez vai. Você estava perto. Mais uma tentativa. É o chamado viés de controle ilusório. Um truque psicológico em que o usuário acredita que está influenciando o resultado, mesmo quando não está. Pior, o jogo oferece presentes e bônus exatamente quando o jogador parece estar desanimando. É como se o tigrinho dissesse: não desista agora. Toma aqui mais uma chance. Mas essa chance é apenas mais uma isca. Uma migalha para que você volte a gastar. O perigo do modo demo. Muitos usuários começam a jogar sem dinheiro real.
No modo demo, o aplicativo permite experimentar, girar e ganhar com frequência. Ali, o jogador sente que o jogo é fácil, que é possível ganhar sempre. Mas quando o dinheiro real entra, tudo muda. As vitórias somem, os bônus diminuem. E o dinheiro evapora em segundos. Essa estratégia é conhecida como priming, ou pré-condicionamento. Ela serve para fazer o jogador acreditar que o jogo é justo, quando na verdade o algoritmo se transforma assim que a aposta é real. Vício. Sem substância, mas com sintomas, o vício em jogos de azar digitais já é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como uma forma de transtorno mental. E os sintomas são claros. Ansiedade constante para jogar, dificuldade de parar mesmo após perdas. Repetidas mentiras para familiares sobre o tempo ou dinheiro. Gasto, irritabilidade quando não está jogando. Pensamentos obsessivos sobre recuperar o que perdeu o tigrinho provoca. Todos esses sintomas. E o mais perigoso, ele está ao alcance de qualquer pessoa. Não exige ficha cadastral, RG, CPF. Não pergunta se você tem 18 anos. Não quer saber se você está em depressão. Quer apenas que você continue girando. Quando o cérebro se rende, estudos neurológicos mostram que o vício em apostas ativa as mesmas áreas do cérebro envolvidas no vício, em cocaína ou heroína. Isso mesmo. O cérebro de um apostador compulsivo, ao ver a imagem do tigrinho na tela, pode disparar reações químicas idênticas às de um usuário de drogas diante do entorpecente. O impulso não é racional, é químico, é neural, é destrutivo, e tudo isso foi friamente calculado por designers de interface, especialistas em jogos de azar e equipes que sabem exatamente como quebrar sua resistência. A culpa. Ainda é da vítima. Muitas vezes, ao ver alguém jogando compulsivamente, a sociedade diz: ele quis, ele jogou. A culpa é dele. Mas será mesmo? Você culparia um viciado por ser manipulado por um sistema desenhado por engenheiros do vício? O tigrinho não é só um jogo. É uma armadilha digital, programada para parecer divertida, mas construída com base na ciência da manipulação neurológica. Imagine abrir seu celular em uma manhã comum. Você rola o feed e vê um influenciador sorridente, ostentando um carro importado, uma casa luxuosa e uma conta bancária com múltiplos dígitos. A legenda diz: ganhei tudo isso jogando no tigrinho. Você também pode. Essa imagem não é apenas um anúncio disfarçado. É a ponta de um iceberg que esconde uma rede de manipulação, propaganda camuflada e lucro milionário em cima da vulnerabilidade de milhões de brasileiros. Este capítulo é um mergulho no submundo digital, onde influenciadores viram vendedores de ilusão. Grupos de Telegram funcionam como corredores ilegais de apostas, e os bastidores do tigrinho revelam um esquema muito maior do que você imagina. A nova máfia do like. Há uma nova profissão que cresce nas sombras: o influencer afiliado. The Cassino Online. Eles não vendem produtos, eles vendem sonhos. São jovens, carismáticos, muitos sem histórico de luxo algum, que do dia para a noite começam a exibir uma vida de riqueza supostamente adquirida apenas jogando tigrinho. Mas o segredo está na palavra afiliado. Cada vez que alguém se cadastra no link que eles divulgam, eles ganham uma porcentagem do valor que essa pessoa perde. Sim, você leu certo. Quanto mais você perde, mais eles ganham. Esse modelo de lucro reverso transforma esses influenciadores em lobos disfarçados de cordeiros. Eles não têm interesse no seu sucesso. Eles lucram com o seu fracasso. Telegram. O cassino que cabe no bolso. O tigrinho é o palco. O Telegram é o camarim clandestino. Existem milhares de grupos secretos onde os influenciadores compartilham links de apostas disfarçados, de bônus,
Bots simulam ganhos falsos para atrair os novatos. Moderadores incentivam apostas maiores com promessas de rodadas quentes. E, por trás das cortinas, grandes operadores coordenam tudo. Esses grupos funcionam como verdadeiros cassinos paralelos, acessíveis com um clique. E mais, muitos dos sorteios, premiações e provas de pagamento postadas nos grupos são fabricadas. São imagens editadas, transferências entre contas da própria equipe, prints manipulados, tudo para manter a ilusão de que, dessa vez, você pode ser o próximo milionário. O esquema dos fakes outra. Estratégia usada é o exército de perfis falsos. Essas contas comentam nos vídeos dos influenciadores frases como "Ganhei 1.200 reais em uma tarde. Achei que era mentira, mas ganhei mesmo. Perdi muito antes, mas agora recuperei tudo." Esses comentários são estrategicamente posicionados para simular uma comunidade de sucesso. Mas a verdade é que a maioria dessas contas sequer pertence a pessoas reais. São perfis criados em massa por agências de marketing digital, pagos para dar a impressão de que o jogo funciona, quando, na verdade, é um buraco sem fundo. A máquina milionária por trás dos bastidores, sistema de afiliados do Tigrinho, é tão lucrativo que alguns influenciadores chegam a faturar mais de 300 mil reais por mês apenas indicando o joguinho. Mas onde esse dinheiro é gerado? Nas perdas, a lógica é perversa. O Tigrinho é gratuito para quem divulga, mas caríssimo para quem joga. Essa máquina financeira é tão eficiente que alguns influenciadores abandonaram suas carreiras originais, cantores, comediantes, coaches, para se dedicarem exclusivamente a vender essa nova ilusão digital. E mais, muitos fazem isso sem declarar, sem contrato, sem nenhuma transparência legal. A impunidade digital, mesmo com denúncias, reportagens e investigações, o jogo do Tigrinho ainda circula livremente. Por quê? Porque as plataformas são hospedadas em servidores no exterior. Os domínios mudam constantemente e os responsáveis utilizam empresas de fachada em paraísos fiscais, ou seja, é quase impossível rastrear os verdadeiros donos. Enquanto isso, os influenciadores continuam impunes, usando o algoritmo das redes sociais como combustível para espalhar o vício. E quando são questionados, se escondem atrás da frase "só mostrei minha rotina". Quem joga é porque quis. Mas será que o quem quis teve acesso à verdade? Imagine perder o dinheiro do aluguel. Imagine ver seu pai penhorar a moto para recuperar o que perdeu ontem. Imagine sua irmã mais nova vendendo o celular para entrar em um grupo VIP de apostas. Essa não é uma ficção. É o retrato de milhares de famílias brasileiras que mergulharam no Tigrinho e não conseguiram voltar à superfície. Neste capítulo, você vai conhecer histórias reais de quem caiu na armadilha e também vai descobrir quem são os verdadeiros donos desse jogo sombrio. Não os influenciadores, não os grupos de Telegram, mas os operadores invisíveis que vivem como reis enquanto seus usuários afundam. Minha mãe apostou o Bolsa Família. Letícia, 17 anos, de Belo Horizonte, gravou um vídeo aos prantos. Com os olhos inchados, ela contou que a mãe apostou o valor do Bolsa Família inteiro tentando multiplicar o dinheiro no Tigrinho. Ela perdeu. Dias depois, a família ficou sem gás, sem alimentos e sem nenhum tipo de suporte. Tudo por causa de uma promessa que começou no celular. Ganhe $1.000 por dia com um joguinho no conforto da sua casa. Letícia não é a única. No interior do Maranhão, um agricultor de 52 anos perdeu 38 mil reais em 2 meses. Ele vendeu vacas, equipamentos e até o próprio trator para tentar recuperar o que já havia perdido. Segundo ele, o jogo parecia saber quando eu ia desistir. Era nessa hora que ele me dava um pequeno prêmio.
Aí eu voltava com tudo. Essa é uma das estratégias mais perversas do algoritmo: o reforço intermitente. O jogador perde 10 vezes, ganha uma pequena quantia na 11ª, o suficiente para criar a ilusão de que a vitória está próxima. Mas a vitória, na verdade, nunca chega. Vício silencioso, destruição familiar. Vício em jogos digitais, não. Tem cheiro. Não deixa marcas visíveis, mas corrói por dentro, como uma ferrugem emocional. Psicólogos relatam que o vício no tigrinho já é comparável ao da cocaína em termos de ativação cerebral. Dopamina, impulsividade, euforia e depois, o colapso. Casos extremos relatam pessoas vendendo móveis da casa para fazer o depósito mínimo, jovens usando cartões de crédito dos pais escondidos, e até tentativas de suicídio após perdas financeiras insustentáveis. Mas a máquina não para, e você deve estar se perguntando: mas afinal, quem está lucrando com tudo isso? A resposta está muito além dos influenciadores. Os senhores do cassino por trás do tigrinho existem empresas fantasma, hospedadas em paraísos fiscais como Curaçao, Chipre, Malta e Gibraltar. Essas empresas operam sob licenças de apostas internacionais, muitas vezes genéricas, compradas por menos de $1.000, apenas para simular legalidade. Mas o que ninguém vê é que por trás delas existem grupos empresariais poderosos, alguns ligados a políticos, outros a máfias internacionais. O jogo é apenas a fachada. Verdadeiro lucro está na engenharia de dados. Monitoram seus horários de aposta, identificam quando você deposita valores maiores e manipulam as chances de ganho para manter você no ciclo. Um ex-funcionário anônimo revelou em uma entrevista a seguinte frase: "Não é um jogo. É um experimento psicológico travestido de entretenimento." Quando o jogo vira crime apesar de estar disfarçado como entretenimento, muitos juristas já consideram o tigrinho jogo de azar puro e, portanto, ilegal no Brasil. A Constituição Federal proíbe jogos de azar em território nacional, a não ser que sejam autorizados por lei. Mas como o tigrinho é hospedado fora do país, ele escapa das mãos da justiça. O que deveria ser regulado, hoje é uma terra sem lei. Quem tenta processar a plataforma descobre que não há CNPJ, não há endereço, não há responsável. E os influenciadores se escondem atrás do discurso de publicidade, mas o resultado é o mesmo: vidas destruídas em nome de uma ilusão vendida com carisma e sorriso falso. O apelo que poucos fazem, chegamos ao ponto onde o debate precisa ir além do lucro e do entretenimento. É necessário discutir regulação, responsabilização dos divulgadores, educação digital sobre vícios e manipulação. Enquanto isso não acontece, milhares continuam sendo sugados. E os donos do jogo, aqueles que você nunca viu o rosto, continuam operando na sombra. Você piscou e o tigrinho se infiltrou na sua rede social. Você deslizou e apareceu um link, uma promessa, um convite tentador. Você clicou e, de repente, não era mais só um jogo. Era sua esperança de ganhar dinheiro fácil, sua válvula de escape, seu pequeno segredo sujo. Mas agora você sabe, não há vitória nesse jogo, só sobreviventes. Você conheceu hoje as histórias de quem perdeu tudo, os bastidores invisíveis, as táticas psicológicas e os rostos por trás das máscaras. Você entendeu que o tigrinho é muito mais que um joguinho. É uma máquina de moer pessoas, silenciosa, legalizada na sombra, disfarçada de diversão. E a pergunta que fica é: você vai continuar jogando ou vai usar essa informação para ajudar alguém que ainda está preso? Talvez seja seu irmão, seu amigo,
seu pai, ou você mesmo, porque essa epidemia não é digital. É humana, e enquanto os algoritmos seguem apostando alto com a sua mente, só você pode apertar o botão que eles temem mais. Sair. Este é o canal Fábrica de Fatos. Se você acredita que esse conteúdo pode abrir os olhos de alguém, compartilhe agora. Se inscreva, ative as notificações e deixe nos comentários. Você conhece alguém que caiu no tigrinho? Nos próximos episódios, vamos continuar revelando os bastidores das marcas, movimentos e jogos que controlam o nosso mundo, sem que a gente perceba. Aqui, a verdade não é jogada no lixo. Ela é posta na mesa, até a próxima aposta. Ou melhor, até a próxima revelação.